Mano, tu tá ligado quem é o Fagner, né, mano? Não tem como tu tá aqui num canal de futebol e não conhecer esse camarada aí, ó. Pois é, mas caso tu não conheça, vou só te relembrar que o Fagner, lateral do Corinthians, que já joga há muitos anos no Timão e tá lá, meus amigos, desde 2014, 2015, já teve aí passagens aí pelo futebol internacional, como o Wolfsburg, também o PSV, e antes de jogar no Corinthians ali, jogou no Vasco da Gama, o querido Vasco da Colina. E nesse vídeo de hoje aqui a gente não vai falar sobre a carreira do Fagner, não. A gente vai aproveitar que tá na semana da final da Copa do Brasil e vamos falar sobre um jogo extremamente marcante que aconteceu entre Corinthians e Flamengo lá em 2016. Vamos falar sobre esse jogo que marcou aí a carreira tanto do Fagner quanto de outro jogador, quanto de muitos torcedores, e até hoje tem muita gente que não perdoou o Fagner e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar, meu filho, maceta esse like aí, senão, meu filho, eu vou mandar o Fagner te dar um carrinho e te quebrar todinho. Então se inscreve aí no canal e também deixa esse likezão. Se quiser também não perder os vídeos aqui do Resenha Esporte, ativa esse sino aí, fechou? Que já já a gente continua o nosso papo. Não sai daí. Meus amigos, Corinthians e Flamengo e Corinthians já tiveram para mais aí de 100 confrontos durante toda a história do futebol brasileiro. Essas equipes já se enfrentaram bastante vezes, é um grande jogo, né? Um grande clássico do futebol nacional, e a gente vai falar especificamente sobre uma partida que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2016, lá no Itaquerão, meus amigos. O resultado praticamente quase nem importou nesse jogo, por conta aí de um lance que aconteceu envolvendo o Fagner e o atual, naquela época, camisa 10 do Flamengo, que era justamente o meia Ederson. Bom, antes de eu mostrar o lance pra vocês, tem muito jornalista, muito comentarista que sempre critica muito o Fagner por conta de entradas violentas, jogadas duras. Eu particularmente admiro muito o futebol do Fagner, acho ele um cara muito habilidoso, é de seleção brasileira, é nível de seleção brasileira e é um líder absoluto ali no Corinthians. Mas realmente, galera, de vez em quando ele dá uma pisada na bola e tem umas entradas criminosas, meu parceiro, que nem essas aí que eu vou estar deixando pra vocês darem uma olhadinha. Pois é, pelo visto não é à toa que a galera dá uma criticada aí no Fagner, e é por conta dessas e outras que ele vem sempre sendo alvo de muitos e muitos críticos do futebol. Mas o incrível é que nesse jogo aqui em específico, eu vou mostrar pra vocês que justamente marcou Corinthians e Flamengo, a entrada que o Fagner deu no Ederson, meus amigos, nem sequer o árbitro marcou falta. Bom, o jogo aconteceu, como eu já falei, lá em 2016 no Itaquera, era uma das primeiras partidas ainda do Campeonato Brasileiro, e aí o Ederson recebeu ali a bola pela esquerda, começou a avançar, e aí, meus amigos, o Fagner veio e deu essa entrada aí que vocês vão ver nesse lance.
aí tu pode pensar assim, mas o Fagner, como ele sempre joga duro, com certeza o Corinthians devia estar correndo atrás do resultado, já era final do jogo. Não, meus amigos, o jogo tava 0-0, ainda era o primeiro tempo, tinha muito jogo pra rolar e o Fagner acabou tendo essa atitude aí, entrando desse jeito no Ederson, que, meus amigos, não foi marcado nem sequer a falta. E o pior de tudo, o técnico do Flamengo na época ficou pistolaço, começou a reclamar e o juiz ainda expulsou o técnico do Flamengo e nem sequer marcou a falta nesse lance aí. Pra vocês terem uma noção, o Ederson teve que sair de maca de campo. Ele acabou voltando depois, mas naquele momento teve que sair de maca porque sentiu ali com certeza o impacto. Com certeza essa falta aí, meu amigo, deve ter doído pra caramba, né? Na verdade, ele com o corpo quente não sentiu que naquele momento o joelho dele havia instalado. Depois, durante o intervalo, com certeza o corpo do jogador esfriou e aí na volta para o segundo tempo, logo no início do segundo tempo, Ederson sentiu ali as dores e pediu substituição. Ali se iniciou uma série de eventos que acabariam de vez com a carreira do Ederson. Bom, o que acontece, meus amigos, é que essa entrada aí do Fagner no Ederson acabou lesionando o jogador, que teria de passar por um período aí de aproximadamente um mês fora dos gramados. Porém, depois de exames, foi constatado que na verdade ele teve várias contusões ali, inclusive uma delas foi ali no menisco, e aí o tempo de recuperação não mais seria um mês, e sim 10 meses, no mínimo, para que acontecesse aí uma recuperação e um retorno do jogador para os campos. E é aí, meu amigo, que a torcida do Flamengo, que já estava pistolaça desde aquele dia do jogo com o Fagner, começou a invadir as redes sociais do jogador e começou a atacá-lo, culpando aí, né, de ter acontecido tudo isso aí com o jogador, com o meia Ederson, que era a camisa 10 do Mengão naquele ano. E aí, meus amigos, as coisas só pioraram de vez, porque depois que o Ederson conseguiu voltar aos gramados, em um exame antidoping, ele acabou sendo diagnosticado com um câncer no testículo, e aí ele teria de passar por mais um período longe do gramado por conta da quimioterapia e também fazer uma cirurgia aí para retirar o tumor do câncer. Mais uma vez, torcida do Flamengo invadiu as redes sociais do Fagner, começou a culpá-lo aí por conta disso que teria acontecido com o Ederson, mas na verdade a gente sabe que não dá para culpar o Fagner de um enfermo desse nível aí, né? Principalmente não tendo nada a ver uma coisa com a outra, um lugar com o outro. Realmente foi uma fatalidade que aconteceu com o Ederson, mas muitas pessoas ainda acabaram culpando e jogando ali todo um peso pra cima daquele lance lá envolvendo o Fagner e o Ederson lá em 2016. Bom, depois de fazer a quimioterapia, depois de fazer a cirurgia, o Ederson finalmente conseguiu voltar para os gramados. Porém, como já era de se imaginar, não era mais o mesmo jogador. Sentia muitas dores, treinava com dores, não conseguia mais jogar o futebol no nível que jogava, nem perto, nem 50% do futebol que ele teria jogado um dia. E aí, meus amigos, aí em 2020, no início de 2020, ele veio e declarou aí a sua aposentadoria e mais uma vez, a torcida do Flamengo foi lá nas redes sociais do Fagner e começou a culpá-lo por conta do fim de carreira aí do Ederson, que teria se iniciado lá naquela lesão, naquela entrada que o Fagner deu no jogador do Flamengo lá em 2016. É fato que o Fagner tem muitos lances violentos, inclusive muitos deles sem nenhum motivo, ou melhor, sem nenhuma necessidade, né? Daria para evitar certos lances, mas o fato é que não dá para culpar o Fagner por conta aí de um câncer no Ederson, que infelizmente acometeu aí esse jogador, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o Fagner sim poderia dar uma segurada aí, né, meu amigo? Nessas entradas que ele dá aí nos seus adversários, muitas vezes criminosa. Inclusive, vou deixar para vocês verem agora aqui, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Olha só o que é que o Fagner fez nesse lance contra o jogador do Juventude. Pra tu ver, meu amigo, que não tinha a mínima necessidade, a bola já tava até fora de campo e o Fagner foi lá e deu uma bela de uma bicuda na barriga ali do seu adversário. O jogador ficou lá no chão sentindo dor. O Fagner ainda foi pra cima do árbitro como se ele tivesse alguma razão. Mas, meus amigos, esse aí
é o Fagner, esse é o jeito do Fagner. A gente sabe quando ele tá dentro de campo, ele perde a cabeça muitas vezes. E realmente é preocupante aos adversários que tem que estar jogando ali pelo lado do Fagner, porque, meu amigo, ele vai pra cima mesmo, passa o carrinho, a tesouro que tiver, ele quebra mesmo. Enfim, quero que tu deixe a tua opinião aqui embaixo a respeito dessas entradas do Fagner e o que tu acha aí sobre aquele lance lá com o Fagner envolvendo o Ederson, e também aproveita para comentar aqui o placar que tu acha que vai rolar entre Flamengo e Corinthians pela final da Copa do Brasil, que eu vou ler o comentário de vocês, fechou? Esse aqui é o Resenha Esporte, não esquece de deixar o teu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu sou o Marcelo Guedes e a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e valeu!